O que nós vamos trazer hoje é a visão sistêmica nas relações entre pais e filhos, né? Então, a gente sabe a constelação sistêmica familiar, né? Mas especificamente naquilo que é transmitido, passado de geração para geração, entre pais e filhos, aquilo que os pais passam, de como eles passam, aquilo que os filhos recebem, de que maneira recebem e que maneira passam para os seus filhos, né? Os seus projetos de vida, enfim. É um assunto bem amplo, mas eu acho que interessa a todo mundo que está em casa escutando, acompanhando o que a gente está falando, porque se não é mãe, se não é pai, é filho, é filha, né? Então, poder ter uma compreensão mais ampla de como isso funciona, como é que é a visão, o que o Bert Hellinger nos trouxe de legado a respeito disso, que a gente usa nas nossas terapias, poderá vir, sim, a abrir um pouco a maneira como tu, lá em casa, enxerga essa tua relação com teu pai, com a tua mãe, ou a tua relação agora com teu filho, né? Então, eu acho que a gente poderia começar falando sobre as ordens do amor na família, né? E começando assim, lá desde o início, Alessandra, desde mesmo do princípio dessas relações entre pais e filhos. Começando com as ordens, de onde elas Sim. são desrespeitadas, quem sabe? Acho que sim, acho que pode ser por aí, sim. A gente realmente coloca assim, vamos falar de relação pais e filhos, a gente pensa nos filhos, né? Mas a gente, em primeiro lugar, é filho. Então, primeiro olhar para essa nossa relação, nossa com os nossos pais, né? E dentro das ordens do amor, para quem acompanhou desde o início, né? A gente trabalha, a constelação familiar trabalha com as ordens do amor. E essas ordens, elas precisam estar em equilíbrio para que a família ande, para que o sistema ande, para que a nossa vida ande. Então, quando há desequilíbrio nessas ordens, a gente fica emaranhado, a gente fica trancado e não vai para a vida. E por que a gente desequilibra? A gente desequilibra por amor a esse sistema. Então, é o amor em desordem que desequilibra essas ordens. Se a gente começar a falar com a ordem do pertencimento, por exemplo, todos têm o direito a pertencer, né? Então, só ali a gente já começa a abrir e entender algumas relações dessa relação de pais com filhos, ou talvez da nossa educação. Porque as crianças, elas querem mais do que alimento, do que comida, elas precisam pertencer. Para sobreviver, elas precisam pertencer. Então, elas buscam pertencer a esse sistema. E aí, no buscar pertencer a esse sistema, no buscar ser olhada e ser aceita, ela muitas vezes acaba fazendo algumas coisas pelo pai e pela mãe, digamos assim, como que para ser olhada, como para ser vista, se ela não estiver sendo olhada, se não estiver sendo vista como ela acha que ela deve ser, né? E aí já começam os problemas de desequilíbrio nessa família, né? E aí, com o pertencimento, a gente também pode falar dos abortos, que a gente não sei se a gente vai falar hoje, vai deixar mais para frente, porque se a gente ficar aí, já vai um tempão, né? Eu até pensei, Alessandra, da gente tomar como chute inicial da nossa conversa de hoje a questão daquilo que a gente recebe dos nossos pais, né? Que é a vida. E a vida como ela, em primeiríssimo lugar, entendeu? Como ela como a maneira como eles sabem nos dar, entendesse? Então, eu lendo algumas coisas aqui, eu acho que a gente vai falar sobre o pertencimento, a hierarquia, a questão de equilíbrio, mas um pouquinho antes da gente falar sobre isso especificamente, eu quero voltar à questão daquilo que um bebê, quando nasce numa família, eles recebem daqueles pais a vida, da maneira como eles conseguem passar, né? E a vida, e além da vida, o alimento, a educação, o afeto, o carinho, da maneira como eles
conseguem fazer, aquele pai e aquela mãe, para aquela criança, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são crianças crescendo em famílias carentes de reconhecimento, de investimento afetivo por parte dos pais, queixosas disso, né? E que se tornam adultos que vão se queixar sempre do patrão, do relacionamento, das outras pessoas, sempre se sentindo em posição menosprezada, subordinada, carente. Então, muitas vezes, quando comecei a ter essa compreensão sistêmica, eu comecei a observar diferente como meu paciente chega no consultório, me trazendo uma queixa relacionado, sei lá, ao casamento, ou a relação dele com o patrão, sabe? Ah, porque eu me sinto desvalorizado, porque sempre na queixa, sabe? De que não olham para ele, aquela sensação de se sentir inferiorizado. Essa é a palavra. Então, depois que eu compreendi essa visão sistêmica, eu comecei a perceber assim, bom, então vamos lá vamos lá na tua família, na tua infância. Eu quero entender como é que são as suas relações familiares e agora podendo fazer a constelação, né? Fica mais eu trazendo essa ferramenta, essa abordagem terapêutica para dentro do consultório, fica mais visível isso, o que antes era algo que eu investigava por um processo, né, de diálogo, de conversa, de vamos conversar sobre isso, como era a tua relação com teu pai, com a tua mãe, como é que foi. Então, essa sensação de que não foi suficientemente visto, suficientemente olhado, querido, desejado, investido afetivamente, é um adulto que se torna na vida o reclamão, o que nada tá bom, e que parece que está sempre carente e precisando de reconhecimento a todo tempo. Por quê? Porque afeta, né, a autoestima dele, a maneira como ele se enxerga, enfim. Então, eu queria começar mais ou menos falando sobre isso. O que tu já viu aí nos teus atendimentos? O que tu tem a completar a respeito disso que eu estou trazendo? Tem coisas dentro da constelação que são meio difíceis de falar, né? Assim, é difícil das pessoas olharem, digamos assim. Porque quando a gente fala disso em consultório, em atendimento, as pessoas olham e não, né? Então, quando abre a constelação, acho que é mais fácil de tu ver realmente. De tu entender, talvez, o porquê que aquela tua mãe não te olhou. Ou porquê que aquela tua mãe não te deu tanto carinho que tu achou que tu deveria ter recebido. Ou porquê que aquela tua mãe... eu já vi, assim, pessoas que vieram com a queixa de que sempre o irmão era o mais olhado, que o irmão era isso, o irmão era aquilo, que sempre foi deixado em segundo plano. E quando a gente abre a constelação, a gente vê que não, que a preocupação da mãe era muito maior com ele do que com o outro. Só que o outro, ele tinha um outro... veio com uma outra história de doença, em que ela precisava dar atenção e que se enxergava para o outro, mas ela estava sempre com um olhar para ele. Ela estava dando atenção para aquele que estava doente, mas o olhar estava sempre para ele. Só que ele, criança, não viu isso. Então ele passou a vida inteira cobrando uma coisa que ele tinha, só que ele não via. Porque para ele isso não era suficiente, porque o olhar dele estava olhando para a atenção dela, para o irmão. Então, sim, tu cresce, mas a tua criança fica ali cobrando isso a vida inteira. Então, como minha mãe não me deu atenção, eu busco no meu relacionamento alguém que me dê atenção, eu busco no meu trabalho alguém que me dê atenção, eu busco em toda a minha vida alguém que me dê atenção. E aí eu não consigo ir para minha vida, porque eu fico trancado nisso. E quando a gente abre a constelação, que a pessoa enxerga aquilo, aí tudo muda, porque é muito inconsciente, né? E quando a gente trabalha em terapia, pra gente que já trabalha mais com terapia há mais tempo, que a pessoa já olhou para isso, já viu, já entendeu. Eu já entendi, mas eu não consigo sair desse processo. Aí a pessoa já entendeu isso tudo, a gente já trabalhou infância, já trabalhou isso tudo. E aí quando abre a constelação, que o que vai mostrar ali é o que a gente já trabalhou, ela já entendeu isso, mas
quando aquilo ali acontece realmente, quando ela sente realmente a emoção daquele pai, daquela mãe, ou ela vê o porquê que aquele pai e aquela mãe não conseguiam olhar para ela, né? Por que estava acontecendo na vida deles, no sistema deles que é dela também, que eles não conseguiam olhar para ela, e aí a emoção vem e isso trabalha o inconsciente, e aí sim consegue isso realmente funcionar dentro da terapia. Então, Fluir, a exatamente. constelação auxiliando muito isso tudo, junto com as outras terapias, né? Eu lembro de uma situação que eu atendi, de uma filha já adulta, jovem assim, e que com muita dificuldade de demonstrar afeto para filho pequeno, para um filho pequeno. Muita dificuldade de demonstrar afeto e se sentindo ruim com isso, se sentindo cobrada, dizendo que não se sentia confortável, que achava estranho, não conseguia, olhava as outras mães, né? Aquele amor, aquela coisa, beijo, aquela coisa, e aquela coisa romantizada, né? Da maternidade, e ela não conseguindo, e veio com isso, né? Para dentro da terapia, achando né? Tentando saber o que estava acontecendo com ela. Eu não fazia constelações nessa época ainda, né? Então, o que eu fiz? Eu fui entender como é que tinha sido a relação dela com a mãe dela, né? E aí ela trouxe a questão da mãe ter muita dificuldade de abraçar, de beijar, que eram naquelas datas festivas do ano, né? Que não se dizia eu te amo, minha filha, né? E então descobrimos que essa mãe tinha sido dada por uma parente distante quando tinha uns 10 anos, porque a família original não conseguia sustentar os 5 filhos, né? Naquela época, sei lá, anos 50, tal, 60, né? Anos 60, pelo menos, talvez. Não conseguia uma grande recessão. Ela era mais velha, ela foi a escolhida para que uma parente distante levasse para morar longe do resto da família e para que sobrevivesse. Essa mãe, então, ficou cuidando dos outros 4 filhos e essa filha mais velha sendo cuidada por essa estranha, uma parenta, mas estranha, tu entende? Então, que eu quero, aonde eu quero chegar? Essa mãe teve uma restrição muito grande de afeto, ela não conseguiu, ela não recebeu isso, e ela teve um momento da vida que foi um divisor de água, que foi uma coisa que virou um trauma, né? Ela ter sido dada, ela não compreendeu isso lá aos 7, 8 anos de idade que ela deveria ter na época. Então ela cresceu com essa coisa, casou, teve filhos, não conseguiu curar esse jeito de se relacionar, de demonstrar, enfim, com essa filha que ao casar e ter filhos não conseguia demonstrar. Então ela veio, ela repetiu o que a mãe, que a avó, entende o que eu quero dizer? Assim, veio de geração, foi passando de gerações. Então, muitas vezes, aquelas nossas dificuldades com os nossos filhos hoje, para quem já tem filhos, são coisas que a gente está reproduzindo dos nossos pais, que, por sua vez, com os pais deles. Mesmo aqueles que estão nos assistindo agora, que não têm filhos ainda, precisam fazer também esse entendimento de que o teu pai e a tua mãe vêm de histórias, de sistemas, e vai saber o que não viveram lá na sua infância, na sua adolescência, e que não conseguiram curar por conta própria, enfim, que hoje a gente vem trazendo a questão das terapias é algo que ficou mais popular, digamos assim, mais acessível de um tempo para cá, né, Alessandra? A gente sabe que não é algo assim de que, bom, eu não estou, vou procurar, até porque tinham outros fatores de custos, enfim, de preconceitos, né? Então, hoje as pessoas já se dão conta que tem a oportunidade de curar a tua família, a tua ancestralidade. Tu pode ser aquele galho que pode curar o resto da árvore, né? Então, mais ou menos isso. Não sei se eu consegui me fazer entender. Acho que sim, é isso, né? Dentro disso.
quando a gente fala disso, de não conseguir dar amor, ou de não... Mas aí tem tantas outras dinâmicas que acontecem dentro de uma família entre pais e filhos, né? Tem alguém que perguntou ali, eu não consigo, eu não tenho acesso aqui, dá uma olhada ali para trás, Ellen, eu acho, sobre Ah, o que ela pode fazer se o filho já não aceita mais terapia e tem 27 anos. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. isso. Quando tu não precisa, tu não vai constelar o teu filho. O problema não é o teu filho, o problema é tu. Tu que não conseguiu trabalhar isso. Então tu vai constelar tu. A minha relação com o meu filho. A gente abre isso em constelação. E aí tu vai fazer o que tu não vai conseguir fazer com ele aqui, porque ele não vai te ouvir. Porque ele já não tem mais idade para te ouvir, digamos assim. Mas dentro da constelação, as frases feitas dentro da constelação vai mexer com isso, vai mexer com ele e isso vai mudar. E isso só tu fazendo para tu entender. Isso é mágico, isso é quântico. E vai mudar, vai mudar sim. Vai mudar muito quando tu mexe isso dentro de uma constelação. Então a gente pode sim curar essas coisas com os nossos filhos, mesmo eles já sendo adulto, mesmo a gente não fazendo uma terapia, mesmo não falando nada com eles aqui dentro da constelação, a minha alma está falando com a alma do meu filho. E isso é muito mais profundo do que eu vim aqui falar palavras da boca para fora. E como Porque, na nesse caso, verdade, a Clarissa colocou da paciente dela assim também, mesmo ela sabendo essa história toda da mãe, sabe? A mãe pode ter se dado conta, assim, de que sim, foi o melhor para mim. Foi o melhor para mim eu ter sido criada por esta pessoa, ter sido criada por esses parentes. Eu agradeço a esses parentes, isso tudo, mas o inconsciente trabalha, o inconsciente entra em ação. Tanto que a filha repete isso e a filha não teve isso de ser dada para uma outra pessoa. Mas sim, a mãe não conseguiu passar esse amor porque ela não tinha e a gente só pode dar o que a gente tem. A gente não tem como dar o que a gente não tem. E isso é uma das coisas que se trabalha entre pais e filhos nas constelações também. Sabe assim, o teu pai, a tua mãe deu tudo o que ele tinha para te dar, às vezes mais até do que ele tinha. E quando tu vê isso na constelação, as coisas também se ajeitam, se organizam. E aí também eles deram o bem maior que eles podiam te dar, que era a vida. O resto, tudo é dádiva, o resto, tudo é presente. Tudo que eles te derem além disso é presente, não é obrigação. Então, a gente olha isso de uma maneira um pouco diferente, né? Com essa visão de pai e mãe nos dão a vida. No sustento até que a gente consiga viver sozinho, né? Depois que a gente consegue exatamente. caminhar, a gente caminha sozinho. Porque a gente consegue comer, a gente começa a comer sozinho. A gente não precisa mais que eles estejam ali nos sustentando. E é nesse emaranhado que a gente fica, buscando essa atenção que a gente acha que não ganhou. Mas, ao mesmo tempo, o sistema faz isso para que a gente cure essas coisas que estão vindo. Da nossa mãe, que teve com a nossa avó, que teve com a nossa bisavó, que teve com a nossa... Enfim, todo esse que vai indo lá para trás e vai longe no campo da ancestralidade, né? E Ellen, o que tu está trazendo como pergunta, não necessariamente tu consiga convencer o teu filho a fazer uma constelação familiar, ele não precisa estar presente, não precisa ser ele a pessoa a estar diante do sistema da família de vocês aberto, né, no campo. A própria mãe, o próprio filho, no caso, se uma dessas pessoas vai até uma consteladora, faz a abertura desse campo familiar e o sistema vai abrindo, vai se apresentando e as relações vão se curando, vão se mostrando. Existem as frases de cura que a gente já falou na semana passada, enfim. Mas as coisas vão acontecendo mesmo que aquele membro da família, o que a gente chama que é o paciente identificado, às vezes, né, um membro é o que adoece mais significativamente, né, o que mostra isso, né, mas não precisa ser ele a estar presente neste momento, né. O campo em si, que é um campo morfogenético, que a gente também já falou sobre isso, o campo vai ir trabalhando, o campo vai ir curando, mesmo essa pessoa não estando ali presente no momento da abertura desse campo da sua constelação, da sua família, do seu sistema familiar. E isso que a Alessandra está trazendo a respeito de que os nossos pais, pai e mãe, eles nos deram a vida e por si só
é o suficiente para nós olharmos para eles, assim, honrar, agradecer e seguirmos para as nossas vidas. O problema é que a gente passa muito tempo se queixando, né? Ou não entendendo, ou tentando, sabe, assim, eu não recebi o suficiente, ou eu não herdei os olhos azuis que a minha mãe tem, ou eu não herdei, eu passo trabalho na minha vida financeira, mas meu pai tem patrimônio e não olha para mim e não me investe em mim e não vê que eu estou precisando de um carro novo, de um apartamento novo, sei lá, sabe? Então a gente também consegue compreender com o passar do tempo em que eles nos deram a vida. E o que é deles pertencem a eles. Cabe nós irmos buscar o que vai ser nosso, o que é nosso, o que vai ser a nossa vida, o nosso patrimônio, né? Seja ele intelectual, financeiro, enfim. Né? Então, eu acho que quando a gente fica cobrando muito isso deles, a gente está assumindo uma postura muito egoísta e narcisista, né? E ingrata. Apesar de que eu tentei, assim, eu estou tentando limitar um pouco a minha fala, porque eu sei que é uma coisa que quando a gente não está muito familiarizado com isso, parece meio assustador o que eu estou dizendo, assim, não sei, sabe, mas pode causar estranheza para quem está ouvindo isso em casa, assim, de que, bom, mas então receber a vida é o suficiente? Mais que isso, o resto é presente, o resto é dádiva, né? Então, que bom que a gente tem, e a gente também consegue se dar conta de quantas outras coisas boas a gente herda, a gente recebe, né? Educação, princípios, enfim. Não sei, passo a bola para ti, Alessandra, se quiser desenvolver um pouco esse raciocínio aí, que eu vou tomar uma água. Eu também tô com água. Acho que com fogo é muito bom, mas ele resseca, né? Acho que é importante isso também, que quando a gente, isso assim, a gente quer dos nossos pais, a gente quer dar as coisas boas. Assim, meu irmão pegou toda a boniteza, né? Eu fiquei com toda a feiura. Isso não é justo, né? Então, a gente quer realmente herdar os dons e os talentos deles, mas a gente não quer herdar as coisas que a gente acha ruim. E quando eu excluo uma coisa, eu excluo tudo. Então, assim, quando eu excluo o meu pai, por exemplo, porque esse não é o pai que eu queria ter, eu não aceito, não quero, não é o pai que eu queria ter, ou não era a mãe que eu queria ter, não é a mãe que eu sempre sonhei, eu excluo tudo. Tudo. Ou eu tomo tudo que vem de lá, ou eu excluo tudo que vem de lá. Então, quando eu excluo a minha mãe, eu excluo o meu pai, eu nego coisas que vêm deles, inclusive quando eu nego coisas que eu acho ruim, por exemplo, se meu jeito italiano aqui eu ando bem comportadinha, tá? Mas normalmente eu falo um pouquinho mais alto, assim, né? Então, assim, não, isso eu não quero que venha deles. Então, eu acabo excluindo também os dons, eu acabo também excluindo as virtudes. Então, isso que a gente chama de tomar pai e mãe, é que tomar tudo que veio deles é tudo que veio deles. Eu sou 50% da minha mãe. Desses 50% tem coisas que para mim são boas e coisas que para mim são ruins. Mas no momento em que eu excluo as ruins, eu excluo tudo. E realmente, se a Clarissa colocou, é muito amplo o assunto para a gente tratar aqui. Então, a gente está tentando dar uma segurada no assunto, né? E assim, gente, não é assim, sabe? Então, não é o aceitar e o tomar pai e mãe, não é concordar com eles. O não julgar pai e mãe não é dizer, então tá, o meu pai é alcoólatra, bateu na minha mãe a vida inteira, mas eu tô achando agora lindo, maravilhoso, bonito. Não é isso, entenda? Entendam também isso. Que quando eu tomo tudo que vem dele, não significa que eu tenha que achar que ele tá certo, que ele tá fazendo certo. Então, é uma relação bem complexa para se falar em 50 minutos, né? Então, quando a gente abre a constelação, a gente vai ver o que é que realmente está acontecendo ali. E aí, sim, tomar isso do pai, mas deixar o que é dele com o que é dele. Clarissa, aproveitando falar nisso, nessa relação de pai e mãe, a gente podia falar um pouquinho da desordem da hierarquia, né? De quando o filho assume o papel da mãe ou o papel do pai. Mas, sabe que eu fiz um roteiro, né? Porque a professora, uma vez, para sempre professora, né? Então a pessoa tem um roteirinho escrito, gosto muito de um caderno,
né, de uma caneta. Justamente o próximo item desse roteiro que a gente já conversou é a quarta ordem do amor, que é os pais são grandes e os filhos são pequenos. E isso vai ser sempre, né? E não mudar essa ordem, né? E muitas vezes a gente vê mães que acabam sendo deixadas ou deixando os companheiros e diminuem a figura do pai para esse filho, né? Ou até inconscientemente faz isso, né? Diminui, tornando ele pequeno, sem valor, né? Ou até... E aí a gente ia falar sobre alienação parental, te lembra que a gente combinou de falar sobre isso também? Então é difícil assim... É muito pequeno. Vamos tentar organizar isso. É exatamente como os nossos pais vão ser sempre grandes. É assim que a gente é diante deles. Nós somos pequenos. Então aí vem a questão da hierarquia. Passo para ti. Então, tem vários motivos pelos quais essa criança pode assumir o papel do pai ou o papel da mãe. Vários. Vamos nesse caso do pai alcoólatra que bate na mãe. A criança olha para aquela mãe e assume as dores dela. Então, ela olha para a mãe, acha a mãe pequena, a mãe está sofrendo, então por amor a ti, mãe, eu assumo as tuas dores. Então, é uma criança que pode, ao longo da vida, ter dor. Ter muita dor. Dor sem explicação. E quando você vai abrir, você vê que ela assumiu as dores dessa mãe por achar que a mãe não era grande o suficiente para conseguir aguentar aquilo. Nessa história da separação, né, que a gente acaba entrando muito nisso, mas não é só dentro disso. Dentro dos casamentos também tem muito isso, assim, da gente dizer assim, tu é igual ao teu pai. Olha aí, já tá fazendo igual ao teu pai. Nas coisas ruins, né? A gente nunca fala nas coisas boas. Então, o que acontece com a criança que tá vendo isso? Tu fala isso como uma coisa ruim, né? Isso que ele faz igual ao pai é ruim. Então, ele começa a ver que isso que o pai está fazendo é ruim. E se ele é igual ao pai, ele também é ruim. Sim. E aí ele começa a excluir esse pai, porque ele não quer isso. Isso pode ocasionar duas coisas no futuro dele. Ou ele pode excluir realmente esse pai, né? E excluir masculino e não ter mais problemas com relacionamento. Se for uma mulher, se for um homem, pode também com os filhos, enfim, por excluir isso e não querer esse masculino. Ou ele pode, por amor a esse sistema, repetir o padrão e ser igual a esse pai, com tudo que ele não quer, porque o que a gente exclui vem com mais força na vida da gente. Então, não tem como saber como é que está funcionando nesse sistema sem a gente abrir a constelação. A gente tem coisas que norteiam mais ou menos, né? E aí, mas muito isso a gente faz dentro da família. Então, tu imagina isso na alienação parental, né? E nas separações, acho que foi em filmes que eu olhei, porque aqui eu nunca vi, mas eu já ouvi das meus pacientes também. Separa, né? Fica com 3 filhos, aí a mãe diz pro mais velho, agora tu é o homem da casa. Agora tu cuida do teu irmão. Agora tu vai cuidar da gente. Acabou com a vida da criança, né? A criança, por amor a esse sistema, assume o lugar desse pai. Assume o lugar desse pai do lado da mãe. Ele não é mais filho. Ele cresce energeticamente e ele fica no lugar do pai. Ele está fora do lugar dele. Ele nunca vai viver a vida dele. Ele vai viver a vida do pai. Ele não vai ter um relacionamento bom. Ele não vai ter um trabalho que supra todas as suas necessidades. Vai ter vários problemas no sistema dele. Porque ele está fora de lugar. Ele está ali amarrado no lugar do pai. E ainda excluindo esse pai porque a mãe falou muito mal do pai. Pessoal, assim, a gente fala muito assim porque a gente é mãe e é mulher. Então, é a nossa visão, né? Mas não que isso não seja do outro lado também. Aí a criança tá aqui com a mãe, escuta falar mal do pai, vai lá passar um fim de semana com o pai fica caindo em cima da mãe. O que essa criança vai fazer? O meu pai é ruim, a minha mãe é ruim. Eu sou metade meu pai, metade minha mãe. O que eu sou? Inútil. Daí, muito triste. A criança acaba entrando em depressão, e aí
vem os sintomas, vem as doenças. São aquelas crianças que não vão crescer nunca, porque elas não têm nem por que viver, sabe? O que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu vou viver? E aí, quer falar um pouquinho disso? Dá espaço para Quero sim, eu quero inclusive falar de uma outra situação que causa também uma desordem no amor dentro do sistema familiar, é quando os pais agem, porque dessa forma que eles estão fazendo essa alienação parental, denegrindo a imagem da mãe, denegrindo a imagem do pai, diminuindo um ao outro, né? Não se dando conta de que essa criança precisa da força dos dois, do pai e da mãe, independente dos erros que causaram, ou dos males que fizeram, que se foi entre o casal, foi entre o casal. Isso não é do filho, da filha, isso é entre eles. Ah, o teu pai me traiu, tua mãe não sei o que, fizer... Bueno, arruma a tua vida com o teu casamento, o teu relacionamento, não permita e não entrega para os teus filhos uma sobrecarga que não pertence a eles, né? Então, essa maturidade do casal é algo bem difícil de ser encontrado, inclusive nos dias de hoje. Então, eu também vejo pais que cobram dos filhos, né? Ah, eu te dei tudo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, como é que tu, né, tá fazendo? Cobram o investimento que deram, seja ele material, financeiro, afetivo, né? Dormir, as fraldas limpadas. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, Alessandra, é uma armadilha do ego da gente. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho todo o tempo estar vigiando, porque daqui a pouco eu também estou fazendo isso, mesmo tendo conhecimento, tu entende? Não quer dizer com isso que nós estamos isentas e sabemos tudo de educação de filhos, porque não é verdade. Né? A cada dia um tapa na cara de alguma situação que tu pensa, estou fazendo aquilo que eu li, né? O que eu vi, o que eu estou estudando, então, né? Não é com julgamento o que a gente está conversando aqui. Isso que eu acho que é importante que as pessoas em casa percebam, assim, não é com julgamento. Mas colocar também uma criança, um filho, me separei, o pai foi embora, tenho 3 filhos. Vou dizer para o meu mais velho, filho, papai foi embora, então agora tu me ajuda a criar teus irmãozinhos, né? E aí ele deixa, aos 10 anos, ele deixa de ser filho para ser pai dos manos. Aí tem um mano que é doente, tem um mano que é acamado, tem um mano... Então ele vai dividir isso com a mãe. A questão é o seguinte, não é que numa relação, numa situação como essa que eu estou trazendo como exemplo, em que não vai haver uma certa colaboração dos membros da família com a situação né, que essa situação tão grave que é, por exemplo, ter um irmão doente. Né? Mas é colaboração, não é responsabilidade. Não é o papai foi embora, agora tu vai ser. E a gente vê, né, Alessandra, que aí daqui a pouco esse filho vai dormir na cama junto com a mãe, né? E aí tem a questão de que tem o complexo de Édipo, a gente vem com a ideia, né? Também tem a psicanálise aí por trás, enfim, aí a gente entraria aí num outro... Normalmente em certa idade, né? Então isso ainda aumenta mais ainda. Mas assim, também vendo o outro lado, claro, se eu posso falar um pouquinho assim, porque a gente tá falando muito assim do que os pais não deram, de não ter dado atenção. Ah, e assim, só complementando isso que eu queria falar. Não significa que o fato de tu não ter dito pro teu filho, tu vai assumir o papel do teu pai. Tu pode até não ter falado isso, mas a criança olha para aquela mãe, fica com pena, fica com dó, acha que por amor a ela, ele assume esse lugar. E nem é coisa da mãe, é coisa da criança. A mãe não tá fazendo nada disso. Não tá fazendo alienação parental, não tá colocando ele no filho dele, mas ele faz isso. E por que ele faz isso? Porque ele tá carregando isso no sistema.
Então, ele vem para olhar para isso. Então, pode que a mãe nem tá fazendo nada, a gente tá colocando toda a culpa em cima da mãe, às vezes, ou do pai, às vezes não. Às vezes isso já tem no sistema disso tá acontecendo mais vezes do homem simplesmente ir embora, deixar a mulher sozinha com os filhos. E aí essa criança vai fazer isso por amor a este sistema. Então a gente precisa olhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, né? E dessa maneira, aquela mãe que super protege, né? Porque a gente está falando da falta de carinho, da falta de olhar, da falta, mas também adoece o demais. É sempre um caminho do meio. Então, aquela mãe que deixou de trabalhar para cuidar desse filho, dos filhos. Eu tinha uma profissão, mas foi uma opção minha. Me faz bem cuidar dos filhos. Eu larguei minha profissão para cuidar deles. Foi uma opção nossa. Meu marido continua trabalhando, nossa família é perfeita. Não tem problema de brigas, discussão. Vai chegar num ponto em que o inconsciente dela, o sistema dela, vai cobrar isso. Vai cobrar. Vai ficar muito pesado para ela. Essa troca vai pesar. Não tem equilíbrio de troca. Sabe? Então, do ser mãe em tempo integral, nem sempre funciona no sistema. Então, esse equilíbrio pais e filhos é bem complexo. Balança, né? Alessandra, antes da gente entrar aqui na nossa reta final, por incrível que pareça, já está faltando 15 minutos para a gente terminar a nossa live, falta pouco tempo. Eu não sei se trancou, se o pessoal não mandou mais perguntas mesmo aqui, não estou enxergando mais nada aqui para mim de pergunta, nem de comentário. Quero agradecer o pessoal que entrou já, estou vendo que já tem bastante gente ainda nos assistindo. Quero dizer que ainda faltam 15 minutos, se quiser convidar alguém, é só enviar aí nesse direct, aí nesse aviãozinho, convidar alguém para ouvir o final da nossa conversa, porque a gente vai falar agora sobre o lado positivo disso tudo. Agora que estão mandando coraçãozinho, eu quero pedir para alguém fazer aquela fotinho bacana para nós, para depois eu poder postar. Então, por favor, isso, olha que lindo! Alguém fazendo uma foto, mandando para o nosso WhatsApp, né? Então, voltando aqui no assunto, né, Alessandra? O que acontece? Como, então, honrar esse presente que nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, que foi a vida, né? Como devolver isso? Como devolver no sentido de honra, sabe? Porque a gente já falou das 3 ordens, né? Nós já falamos do pertencimento, da hierarquia, né? Desse mecanismo de compensação, e que se as coisas não são resolvidas numa geração, a gente fica emaranhado naquilo, preso naquilo, e isso vai para as gerações posteriores, né? Seguintes. Então, e aí? E quando a gente percebe isso com maturidade, com uma consciência expandida, quando a gente percebe que pode ser a cura do nosso sistema familiar, como as coisas acontecem? A gente constela. A gente brinca que constelar é mais fácil do que a gente fazer isso aqui no aqui e agora, né? Mas a gente vive constelação. Então, no dia a dia, né? A terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? O que a gente coloca assim? Num relacionamento sempre tem que ter equilíbrio entre o que um deu e o que o outro deu, porque senão há desequilíbrio. Numa relação de filhos com pais, o filho nunca vai conseguir equilibrar, devolver na mesma moeda, no mesmo tamanho, a vida que os pais deram. Não tem como, é impossível. Então, como a gente equilibra esse sistema? A gente já viu isso agora, a gente já olhou para isso, a gente já pode fazer em casa, bota o pai e a mãe na frente ali, né? Eu honro a vida que vocês me deram, sou grata, sinto muito se eu esperei de vocês mais do que vocês puderam dar. E agora, o que eu faço? O que eu faço para retribuir a vida que eles me deram, Clarice? Vai para a vida, seja feliz, constrói projetos, né? Realiza os teus sonhos e voilá, né? E essa é a grande... esse é o grande desfecho saudável
de quando tu consegue compreender, consentir, né? O consentimento é libertador, a oposição é sofrimento. Né? Então, assim, é ter essa visão de que me deram o que podiam, né? Fizeram por mim o que estava dentro das possibilidades, com o histórico da família, das gerações, enfim, do sistema. E agora o que eu faço com isso? Vou para a vida, com os dois 50%, né? Com metade, porque a figura paterna, por exemplo, influencia muito na nossa profissão, na nossa escolha profissional e na nossa realização profissional, né? Então, eu preciso da força desse pai, mesmo que ele tenha sumido, ido embora, feito lá as burradas dele, enfim, mas... Né? Ou não julgar, né? A gente não tá falando que é fácil, tá, pessoal? Assim, vamos devagar, né? Assim, não é fácil a gente não julgar. A gente tá fazendo isso já há um bom tempo, né? Acho que a Ellen perguntou assim, uma constelação resolve? Depende, minha amiga. Depende o quanto o sistema tá aberto para trabalhar, depende o quanto esse teu filho tá aberto para trabalhar, o quanto vai mexer nele, sabe? Agora, com pai e mãe, uma constelação não vai resolver tudo, não, sabe? A gente tem tudo que a gente tem é deles, tudo que a gente vê é deles. E vem do nosso sistema. Então, assim, é muita coisa. A gente vai olhando devagarzinho, a gente olha uma coisa hoje, outra coisa daqui a uns meses, mais uma dali um tempo. Mas isso que a gente diz de ir para a vida, tu só tem como agradecer e equilibrar o que eles te deram fazendo alguma coisa de boa com a tua vida. Mostrar assim, valeu a pena o que vocês me deram. E assim, fazendo diferente deles. E isso também, a gente honra a história deles, mas a gente pede a bênção. Lembra como antigamente a gente pedia bênção para pai e mãe? Hoje não se pede bênção para pai e mãe. Mas a gente deveria pedir. Deveria pedir a bênção para eles todos os dias. Pai e mãe, me abençoem para que eu vá para a vida, para que eu faça diferente de vocês, para que eu pegue isso que vocês me deram e para que os erros do passado sirvam como um aprendizado para mim, para que eu não repita isso. Agora eu vejo que por amor a vocês eu repeti isso, mas eu também vejo que eu não preciso mais. Então é por aí que a gente vai para a vida. Deixa eu só falar ligeirinho uma coisa que a gente está no final. A gente não conversou sobre as doenças das crianças, né? De como que eles trazem isso do sistema, como por amor ao sistema eles trazem algumas doenças, eles repetem algumas doenças e as exclusões que acabam vindo também como doenças deles, e a gente não vai falar isso hoje porque não vai dar tempo, então é muito... E aí se me perguntarem, vamos continuar falando de constelação? Vamos, porque é muita coisa. A gente está faltam 7 minutos para terminar aqui o nosso tempo, e eu acho que é importante a gente encerrar essa live, né? Reforçando essa questão de que é fácil, não é fácil. Perdoar não é fácil, sabe? Mas a importância do perdão, de quando a gente consegue dar este perdão, né? A libertação que isso significa, ou quando a gente consegue perdoar, né? Então, assim, tem muita... Agora, tô falando das frases, eu pensei em dar uma reforçada que a gente traz muitas frases do Ho'oponopono para dentro da constelação familiar, né? Então, assim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, poder repetir isso. E essa coisa que tu tá trazendo aí do não julgamento, gente, é um exercício diário isso. Nós fazemos um julgamento o tempo inteiro, a cada comentário que a gente faz, quando a gente ouve alguma coisa, a gente faz... Eu, por exemplo, tenho tentado pensar 2 vezes antes de falar, sabe? O que eu vou dizer a respeito desse assunto? Não é um julgamento, sabe? Eu tô agregando alguma coisa com o que eu vou falar, sabe? Fazer esse tipo de reflexão no nosso dia a dia. Então, é um exercício... É importante, né? Porque é um exercício diário. Então, a gente vai, com o tempo, conseguindo olhar as relações familiares também com essa visão.
e poder, e eu sei que é difícil tu poder enxergar, eu acho que quando chega um paciente com essa dificuldade no consultório, eu digo para ele o seguinte, a gente precisa inicialmente olhar para isso. Vamos olhar para isso. Porque a gente não quer, muitas vezes, nem olhar, não quer nem saber o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe. Vamos olhar para isso. Com o tempo, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo, a gente vai falando sobre isso, né? E a possibilidade, né, do perdão é algo que realmente vai te libertar, vai te impulsionar para a vida. O que tu pode fazer agora nesse momento, a não ser aproveitar a vida que tu ganhou e aproveitar de uma maneira saudável e feliz? Se não é isso, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Clarissa, só deixa um comentário que alguém fez ali assim, que é ligeirinho, sei que tem pouco tempo, que a gente... Tu consegue, não, eu não consigo ler, mas é tipo assim, se esse equilíbrio não há quando a gente, depois que eles envelhecem, a gente consegue cuidar deles. Agora eu cuido de ti, eu sou maior do que tu. É o maior dos desequilíbrios que tem dentro do sistema. Quando um filho passa a ser pai dos pais. E a gente vê muito isso acontecer. Ah, tu cuidou de mim a vida inteira, agora eu vou te devolver cuidando de ti. Como se eu fosse teu pai, como se eu fosse a tua mãe. Eu tomo as decisões por ti, então há desrespeito com esse idoso e se quebra essa regra. Então não é que a gente tem que abandonar pai e mãe quando eles envelhecem, mas a gente vai cuidar como filho, no papel de filho. E o que acontece na maioria das vezes não é, porque a gente como que parece que precisa pagar por isso, e aí a gente fica grande e cuida deles. A gente cuida como se fosse filhos. Ah, vocês cuidaram de mim, agora eu cuido de vocês. Ali há uma quebra de hierarquia muito grande que tranca todo o sistema. Tranca o nosso sistema, tranca a nossa família, os nossos filhos, as coisas que vão para frente, porque a gente se enreda nesse sistema achando que a gente pode ser mais do que eles. Alessandra, é importante grifar o seguinte, não é abandonar pai e mãe. Pelo amor de Deus, né? Não é deixar de cuidar o pai e mãe, é não inverter o papel, mesmo eu dando assistência, claro, para o meu pai e para minha mãe, porque eu não vou deixá-los desamparados no final da vida. Né? Então, ter essa clareza de que eu não vou determinar o que ele deve comer, ou vestir, ou usar o dinheiro, ou não sei, sabe? Assim, não, eu não posso inverter esse papel. A não ser que, claro, ele esteja com uma demência avançada, enfim, né? Mas eu queria dizer aqui para o pessoal que eu infelizmente tinham trancado os meus comentários, eu não vi, agora eu toquei na tela e vi que tinham várias perguntas e comentários e eu não consegui acompanhar. Deve ser por isso, senão eu fico respondendo e mandando beijos. Então, preferível nem entrar, não vi. Eu não vi, tá? Mas quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Ao longo da semana, né, Alessandra? Eu acho que a gente vai deixar no Stories, quem sabe, uma enquete para ver se o pessoal quer que a gente continue falando sobre constelações ou se a gente fala sobre as outras terapias que a gente... Porque eu tenho vontade de falar também a respeito do reiki, do floral, porque saiu agora um artigo a respeito que nesse momento que a gente está vivendo, essas terapias integrativas estão sendo vistas com ótimos olhos pela sociedade médica tradicional, inclusive, né? Então, é uma maneira da gente estar falando em que nós somos reikianas, a gente trabalha com florais, a gente trabalha com toda essas abordagens de terapias integrativas e complementares que agora estão sendo notadas como, de fato, importantíssimas para esse momento que a humanidade, né, que o nosso planeta, nossa história da vida, né, tá nos mostrando aí. Então, alguma colocação? Oi? Deixamos na enquete, então, para ver, né? Deixamos na enquete. Daqui a 2 minutos nós, então, encerraremos. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Alessandra por mais uma aula que a gente consegue, eu que estou terminando a minha formação, assim consigo aprender bastante contigo, Alessandra. Dizer para as pessoas que estão em casa que essas dificuldades no relacionamento com os pais, com os filhos, é algo
absolutamente natural, a gente percebe isso. Não há quem... Eu tinha uma professora de psicologia que dizia família é bonita em porta-retrato, né? Porque a gente vai depois olhar, sempre tem alguma coisa, mas é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz evoluir como pessoas, como, né, como seres humanos. Então é isso.